nome é Valéria Ferrari. Me dedico à cartonagem. A cartonagem surgiu no século XVIII e era empregada na confecção de caixas decorativas para guardar livros, baralhos e jogos de salão. Hoje em dia podemos fazer qualquer peça com cartonagem. Caixas para organizar roupas e objetos, agendas, porta-lápis, molduras. É uma técnica apaixonante, requer uma certa precisão e firmeza ao usar o lápis e a régua. Com um tantinho de paciência e um tantinho de prática, você obterá com certeza resultados surpreendentes e uma grande satisfação. A estrutura básica do objeto é feita em cartão. Para essa finalidade, use o mais comum, com espessura adequada ao tamanho do objeto. Além disso, pode-se empregar a cartolina grossa, mais leve e fina que o cartão, própria para a encadernação e para a confecção de formas redondas e ovais. Na cartonagem, o papel é o elemento decorativo que permite exprimir o seu próprio gosto. No entanto, é preciso que se tenha em mente que, para obter um bom resultado, a escolha estará condicionada a alguns critérios práticos, como a relação do papel com a cola ou a sua consistência. O papel mais adequado quanto à espessura, resistência e qualidade é o papel de presente. Além disso, pode-se utilizar papéis especiais, pintados à mão pelo método tradicional. O tecido tem uma importante função decorativa. Sua função é principalmente a de proteger arestas e cantos do desgaste e reforçar lombadas. Na cartonagem, utiliza-se o mesmo tecido que é usado na encadernação. Esse tecido é acoplado a um suporte de papel bem leve que facilita o trabalho, deixando-o indeformável e impermeável à cola. As fitas empregadas em cartonagem são fitas comuns de algodão ou de cetim. A técnica da cartonagem requer poucas ferramentas e poucos materiais de uso comum, como o estilete empregado para fazer cortes, o esquadro de metal que serve de guia para o estilete, a tesoura, uma trincha e um pincel chato, cola branca, cola de contato e dobrador. Para proteger o tampo da mesa dos cortes, trabalhe sobre uma folha de papelão. Para obter um encaixe perfeito das agendas e pastas, assim como para evitar deformações, é importante que o cartão seja cortado sempre no mesmo sentido. Em linguagem técnica se diz pegar o veio do papel. A linha ao longo da qual o cartão se dobra com mais facilidade corresponde ao veio. Para cortar o cartão, papel ou pano, empregue somente o estilete e o esquadro. Indique as medidas na superfície a ser cortada com duas marcas feitas com a ponta da lâmina. Para cortar o cartão, você deverá fazer uma pressão moderada e passar a lâmina várias vezes. Para cortar o tecido e o papel, basta uma leve pressão do estilete. O pano para encadernação precisa ser cortado sempre no sentido da trama e nunca de viés. Na fase de montagem, é importante prestar a máxima atenção ao veio do cartão. Nas caixas e nas capas, o lado côncavo deverá estar voltado sempre para dentro. Para montar caixas, cofrinhos e bandejas, use a cola de contato. Não exagere na quantidade para não produzir saliências indesejáveis. Deixe secar alguns instantes e junte as partes de cartão fazendo bastante pressão. Elimine as eventuais imperfeições com uma lixa fina. Para aplicar o papel e o tecido, use a cola branca diluída em água. Escolha um pincel de tamanho adequado à superfície que vai cobrir.
Espalhe a cola no verso das partes de papel ou de pano com movimentos rápidos. Assente o papel ou o tecido com pressão contínua da mão, partindo do centro para as bordas. Junto à margem do cartão, cole o revestimento com todo cuidado antes de virá-lo para dentro. A estrutura desta pasta é simples e composta de duas folhas de cartão chamadas espelhos, ligadas por uma lombada de pano que funciona como dobradiça. O acabamento dos cantos em tecido e o fecho com fitas completam o objeto. Pegue uma folha de cartão de 1,5 mm de espessura e recorte 2 retângulos de 24 centímetros por 32 para fazer os espelhos. Corte 2 quadrados de pano de 8 centímetros por 8 e faça 4 triângulos, dividindo-os na diagonal. Marque no verso as linhas para as dobras a 1,5 cm das bordas curtas. Espalhe a cola no verso do primeiro triângulo e assente-o sobre o ângulo externo de um dos espelhos, fazendo-o coincidir com as linhas que traçou. Corte as partes excedentes do pano na ponta do triângulo a uma distância equivalente à espessura do cartão mais alguns milímetros. Dobre para dentro a bainha direita. Faça o tecido aderir sobre o canto, pressionando-o com a unha. Dobre para dentro a bainha esquerda. Assente as duas bainhas de tecido superpostas, achatando-as com o dobrador. Revista os cantos restantes da mesma maneira. Corte 2 retângulos de pano, um de 11 centímetros por 35 para a charneira externa e um de 11,2 centímetros por 31,6 para a interna. Marque no verso da charneira externa 1,5 cm para fazer a dobra superior, 1,5 cm para a inferior e 1 centímetro no centro para o vinco da lombada. Espalhe a cola, assente os 2 espelhos de acordo com as marcas e pressione com força para que o pano cole em toda a sua extensão. Dobre as abas em cima e embaixo, fazendo o pano assentar bem no vinco. Espalhe a cola no verso da charneira interna e assente-a à esquerda do vinco, exatamente sobre as dobras do pano de fora. Mantendo-a suspensa à direita, cole-a no cartão, fazendo-a entrar no vinco. Para o revestimento externo, corte 2 pedaços de papel de 21 centímetros por 35. Demarque no verso, em correspondência aos 3 lados externos, as dobras a 1,5 cm da beirada. Coloque cada espelho sobre a respectiva folha de papel, deixando-a que as dobras fiquem para fora em toda a volta e faça uma marca de referência. Meça o ângulo e subtraia 1 centímetro para as margens de dobra. Transfira essa medida a partir dos cantos internos para as linhas da dobra. Apoie o esquadro sobre os 2 pontos que acabou de marcar e corte fora o triângulo de papel. Espalhe a cola no verso do papel. Mantendo a pasta erguida, faça coincidir as 2 marcas de referência e então vá abaixando gradualmente. Pressione e dobre as 3 bainhas com cuidado. Revista também o outro lado. Antes de iniciar o revestimento interno, prenda as fitas que servirão de fecho. Marque o ponto onde vai passar a fita. Com o estilete, faça um corte nítido de fora para dentro. Passe a fita através dessa ranhura. Cole a ponta interna na pasta, verificando se está certa com relação ao corte.
Pressione com o dobrador e elimine as imperfeições. Prepare 2 pedaços de papel para o revestimento interno de 19,2 centímetros por 31,6. Espalhe a cola. Assente-as a uma distância de 2 milímetros das bordas externas. O revestimento ficará sobreposto ao tecido da charneira em 5 milímetros. Pressione bem com um pano para não marcar o papel. Alguns passos relativos à confecção da pasta podem ser executados também neste porta-retrato em forma de livro. Com uma folha de cartão de 1,5 cm de espessura, faça 4 retângulos de 15 centímetros por 18, 2 para os espelhos e 2 para as molduras. 4 tiras curtas de 12,7 centímetros por 2,3. 2 tiras compridas de 18 centímetros por 2,3. Pegue 2 retângulos e marque a 3 centímetros das bordas as linhas que delimitam a largura da armação da moldura. Corte ao longo dessas linhas internas e destaque o retângulo central. Fixe as tiras na armação com a cola branca, alinhando-as com precisão às margens externas e deixando o lado livre para a abertura por onde entrará a foto. Prepare a segunda armação da mesma maneira. Para revestir as armações, corte 2 retângulos de papel de 18 centímetros por 21. Espalhe a cola, coloque no centro a armação com as tiras no alto e pressione. Retire os cantos de papel excedente e dobre 2 bainhas alisando bem com a mão. Cole as bainhas no cartão, ajudando com o dobrador. Trabalhe o papel nas pontas e dobre também as outras 2 bainhas. Corte o papel em diagonal no centro, partindo dos cantos. Passe cola e dobre as 4 abas de papel depois de cortar o excedente. Do mesmo modo que para a pasta, faça a capa do porta-retrato. Você irá precisar dos 2 pedaços de cartão já cortados para os espelhos, de 2 pedaços de papel para o revestimento externo da capa, de 14,5 centímetros por 21. 2 pedaços de papel para o verso de 12,8 centímetros por 17,6, pano para a charneira externa de 6,4 centímetros por 21 e pano para a charneira interna de 6,6 centímetros por 17,6. Para obter a medida do vinco, calcule a espessura total das 2 molduras já revestidas, mais os 2 espelhos e acrescente 5 milímetros. Passe a cola apenas nas tiras das 2 armações e aplique-as na parte interna, alinhando com cuidado as bordas externas e deixando a parte sem tira voltada para a charneira. Passe uma tira de cartão embaixo das aberturas para evitar que o porta-retrato envergue. Deixe secar com um peso em cima. Se desejar um contraste de cores, cubra a armação com tecido ou forre o centro de outra cor. Um jogo personalizado de objetos de escritório não estaria completo sem uma agenda. Tire a capa de uma agenda e crie uma nova capa, encaixando nela o miolo da agenda. Você também pode fazer isso com cadernetas telefônicas, cadernos de receita e álbuns de fotografia. Para obter as 2 capas de um cartão de 1,5 milímetro de espessura, meça primeiro a altura do corpo e acrescente 8 milímetros para chegar à altura da capa. Corte uma tira de cartão para a lombada da mesma altura das capas.
Apoie o trabalho sobre a mesa e com o esquadro meça a espessura total. Corte um retângulo de papelão ondulado do mesmo comprimento das capas e da largura da lombada mais 6 centímetros. Coloque a lombada no centro do papel com o lado côncavo para baixo. Trace ao lado da lombada 2 linhas distantes 7 milímetros para os vincos. Passe cola no papel e assente as 2 capas com a parte côncava para baixo. Alinhe as capas sobre as linhas e pressione-as. Ponha para secar sob um peso. Marque no espelho o tamanho da tela da lombada. Trace a 5 milímetros a margem de sobreposição. Transfira as medidas também para o outro espelho. Para obter a largura total do tecido da lombada, meça a distância entre as 2 linhas tracejadas e acrescente 2 milímetros. A altura equivale àquela dos espelhos mais 3 centímetros para as dobras. Passe a cola sobre a tela e ponha-a sobre a linha tracejada, deixando que as dobras sobrem em cima e embaixo. Mantendo o resto do pano levantado, cole-o até a aresta do primeiro espelho e aperte bem. Ajuste a tela na canaleta com o dobrador, realçando as arestas dos 2 espelhos de cartão. Cole a tela na lombada e faça 2 vincos com o dobrador. Dobre o tecido esticando-o bem sem deixar que entre no vinco. Para arredondar a lombada, use um tubo de papelão. Revista as capas da agenda seguindo o procedimento para a pasta. Procure uma fita para fazer o marcador e fixe-a colando uma ponta de 2 centímetros no alto da lombada do miolo da agenda. Dê acabamento no corpo com cordõezinhos coloridos. Aplique um cordãozinho mais largo que a lombada no alto do marcador e outro embaixo, deixando para fora do volume o cordão redondo. Espere secar e corte a parte de fio excedente da lombada. Para prender os cordõezinhos, corte 2 tiras de papel branco um pouquinho mais largas e com 2 centímetros de altura. Cole-as em cada um dos cordões sobre o cordãozinho colorido. Abra a capa e coloque o miolo da agenda. A capa terá uma sobra em 4 milímetros. Põe uma folha de papel branco entre a primeira página, chamada guarda, e o resto do volume. Passe cola na página. Feche a agenda. Pressione a capa até o vinco, mas não pressione a lombada. Repita a operação na contracapa. Retire as folhas de proteção. Ponha para secar algumas horas sob um peso, com cuidado para não apoiar nada sobre a lombada para que ela permaneça arredondada. A forma básica da caixa retangular pode ser utilizada também na confecção de outros objetos úteis, como bandejas, porta-papel, cofrinhos, caixas para livros. A técnica para montar uma caixa retangular ou quadrada é a de cortar pedaços separados e montá-los com cola de contato. Para obter uma caixa feita com um cartão de 2,5 milímetros de espessura, você precisa de um retângulo para a base de 20,5 centímetros por 11,5. 2 retângulos para as laterais compridas de 20,5 centímetros por 10. 2 retângulos para os lados curtos de 11 centímetros por 10. Coloque os 5 pedaços de cartão na posição de montagem e passe cola de contato nas margens. Monte primeiro um dos lados compridos, alinhando-o à base. Assente então os lados curtos e termine com a outra lateral comprida. Elimine eventuais imperfeições com uma lixa fina. Para o
revestimento externo, corte 2 retângulos de papel para as laterais curtas de 13,5 cm por 13. 2 retângulos de papel para as laterais compridas de 20,2 cm por 13. Um retângulo de papel para o fundo de 20 cm por 11. Cole primeiro os pedaços menores de papel, centralizando-os sobre os lados curtos. Cole as abas que estouram em 1 cm sobre os lados. Com relação às arestas, faça na parte inferior cortes como cauda de andorinha, alguns milímetros da aresta. Na parte superior, faça cortes verticais até o cartão. Cole as abas inferiores no fundo e dobre as superiores para dentro, ajudando com o dobrador. Revista os lados compridos, colocando papel a 1 milímetro das arestas e deixando sobras no alto e embaixo para as dobras. Faça pequenos cortes nos cantos inferiores e cole a aba no fundo. Dobre o superior para dentro. Assente por fim o fundo, centralizando-o. Corte para o revestimento interno 2 retângulos de papel para as laterais curtas, de 11 cm por 9,7. 2 retângulos de papel para as laterais compridas, de 22 cm por 9,7. Um retângulo de papel para o fundo, de 11 cm por 20. Comece a revestir os lados compridos. Antes de colar esses pedaços de papel, coloque-os sobre a caixa e assinale com uma dobra as arestas internas, marcando as margens de sobreposição. Se fizer isso, será mais fácil assentar o revestimento no lugar certo depois de passar a cola. Complete o revestimento colando os lados curtos e o fundo. Para a tampa, corte no cartão 2,5 mm de espessura, um retângulo de 21,4 cm por 12,4 para a base. 2 retângulos de 21,4 cm por 3 para os lados compridos. 2 retângulos de 11,9 cm por 3 para os lados curtos. Monte as partes como fez com a caixa. É aconselhável fazer o revestimento de uma tampa de dimensões médias com um único pedaço de papel. Corte um pedaço de papel de 34,6 cm por 25,6. Centralize a tampa. Corte e elimine os retângulos de papel correspondentes aos cantos, deixando nos lados as margens de sobreposição. Passe cola no verso do papel e coloque outra vez a tampa no centro. Levante primeiro os lados curtos e cole as 2 margens de sobreposição. Faça os cortes verticais correspondentes às arestas e dobre as abas para dentro. Levante o papel sobre os lados compridos e dobre-o. Desse modo, você terá revestido também as laterais internas. Para terminar, assente o papel de 11,9 cm por 20,9 no fundo. A execução de caixas ovais ou redondas apresenta algumas dificuldades no corte e na dobra do cartão. Essa técnica prevê o uso de cartolina grossa para a lombada, pois permite acompanhar a curvatura do objeto, e de discos de cartão previamente cortados em diversos tamanhos para a base ou para o fundo. A maneira especial de fechar implica a confecção de uma caixa e de uma tampa com o mesmo diâmetro, assim como a criação de uma parede interna.
Corte uma tira de cartolina grossa para a lombada de 1,02 m de comprimento e 4 cm de largura. Preste atenção ao veio, pois um corte errado atrapalha a curvatura do cartão. Suavize as duas extremidades com uma lixa fina. Pegue um disco de cartão com 10 centímetros de diâmetro. Revista um dos lados com um disco de papel da mesma medida. Espalhe cola de contato na borda lateral do disco. Assente a tira e faça-a acompanhar toda a volta, pondo um pouco de cola de vez em quando. Ao término das 3 voltas necessárias para fazer uma borda espessa o bastante, fixe a extremidade com cola. Depois de fazer a caixa redonda, faça a tampa da mesma maneira, com uma tira de cartão de 1,02 m por 2,5 cm. Corte uma tira de papel para o revestimento externo de 33,5 cm por 7. Trace no verso do papel uma linha a 1,5 cm da borda para demarcar a dobra. Passe cola. Ponha a caixa sobre o papel, fazendo coincidir a linha com a borda. Gire-a e pressione bem com as mãos e estique o papel circundando a caixa. Faça na aba inferior vários cortes verticais, chegando até o cartão. Quanto mais próximos um dos outros, melhor o papel vai se adaptar à curva da caixa. Faça na aba superior vários cortes verticais, chegando a 2 milímetros do cartão, com cerca de 1 centímetro entre eles. Dobre as abas superiores para dentro da caixa. Forre a parte externa com um disco de papel. Para fazer a boca da caixa, pegue uma tira de cartolina grossa de 35 centímetros por 5. Cole as extremidades de modo a formar um cilindro que entre perfeitamente na caixa. Revista a boca com uma tira de cartolina grossa de 31 centímetros e meio por 6, se possível em uma cor contrastante. Dobre a aba superior sem fazer cortes. Revista a parte de dentro da boca com uma tira de papel da mesma cor de 31 centímetros e meio por 4,5. Espalhe a cola branca nas bordas internas da caixa, enfie o cilindro e fixe-o bem. Para o revestimento externo da tampa, corte um disco de papel com 11 centímetros e meio de diâmetro. Cole-o sobre a tampa, faça vários cortes, chegando até o cartão. Vire as tampas e cole-as. Corte uma tira de papel de 33 centímetros e meio por 6 para a borda. Dobre a tira ao comprido a 2 centímetros e meio. Abra e passe cola. Torne a fechá-la e passe uma segunda camada de cola. Aplique-a sobre a borda, de modo que a parte dobrada se alinhe à extremidade da tampa. Embaixo, deverá sobrar 1 centímetro para poder dobrar. Faça vários cortes distantes 1 centímetro um do outro, chegando a 2 milímetros do cartão e dobre a aba. Complete o revestimento da borda interna com uma tira de papel de 31 centímetros e meio por 2. Como vocês viram, com um pouco de atenção e prática, qualquer um é capaz de criar objetos únicos e originais para a casa ou para presentear. Façam um bom trabalho!